Olá, alunos e alunas do segundo ano do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. No vídeo de hoje, falaremos do romance brasileiro, especificamente do romance romântico, do romance realista e do romance naturalista na nossa literatura. O romance, por sinal, ele tem início em nossas letras, na literatura brasileira, em meados do século XIX, mais precisamente no ano de 1844, com a publicação, ainda em folhetim, do romance A Moreninha. O vídeo de hoje trará orientações para vocês do roteiro de leitura apresentado para os alunos do segundo ano, de leitura dos mais diversos romances nessas três vertentes literárias da prosa brasileira. Repito, romance romântico, romance realista e romance naturalista. Vamos a eles. Então, os romances românticos ofertados para a leitura dos senhores, e também foi colocado na lista alguns romances da literatura portuguesa, que nós vamos conhecer. Os romances românticos colocados para leitura foram os seguintes. Estamos aqui. Senhora, Iracema, o Guarani, o Birajara, Lucila, a Viuvinha, Encarnação, Diva, a Pata da Gazela, as Minas de Prata, Sonhos do Ouro, o Gaúcho, o Sertanejo, o Garimpeiro, o Cabeleira, a Escrava Isaura, a Moreninha, o Moço Loiro, o Seminarista, Inocência, Memória do Sargento de Milícias, Uma Lágrima de Mulher, Yaya Garcia, Helena, Ressurreição, e os dois últimos, Amor de Perdição e Amor de Salvação, que são da literatura portuguesa. Então, estes são os romances românticos que estão aí distribuídos entre os alunos do primeiro grupo de leitura de cada uma das salas de vocês. Pois bem, já os romances realistas, que estão em sua maioria com o segundo grupo de leitura, são os seguintes. Vou colocar aqui na tela os realistas e os naturalistas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, Esaú e Jacó e o Primo Basílio, que este, por sinal, é da literatura portuguesa. Os naturalistas, nós temos o Mulato, o Cortiço, Casa de Pensão, o Homem, o Ateneu, Luzia Homem, a Normalista, Bom Crioulo e a Carne. Bem, vamos conhecer um pouquinho à frente e falar do roteiro de apresentação do trabalho de vocês a partir da semana que vem. Então, após a leitura dos romances, cada aluno deve preparar uma apresentação oral. Essa apresentação oral, conforme eu já expliquei presencialmente, ela deverá ter uma duração de 5 a 10 minutos, no máximo. Então, essa apresentação vai ser sobre a obra lida, abordando os seguintes tópicos. Olha só, temática principal. Então, ao ler a obra, o aluno deverá observar, entre outras coisas, qual temática foi abordada no romance. Logicamente, conforme já foi dito, que alguns romances apresentam mais de uma temática, e é preciso que o aluno compreenda que temática foi mais explorada para apresentá-la no momento da sua apresentação oral. Então, a temática, o aluno vai iniciar pela temática principal, de apresentar a sua obra, dizer de quem é o autor e o nome da obra, em seguida falar sobre a temática principal. Em seguida, o aluno deverá falar sobre o tempo, ou seja, a época focalizada pela obra. Alguns romances
não focalizam o momento presente, né, em que ela foi escrita, mas tem umas voltas ao passado, como no caso dos romances históricos. A maioria dos romances enfocam a época em que o escritor viveu, né? Então é importante que ele contextualize o tempo em que a obra for escrita, né? E relacione com a temática abordada. O tópico seguinte é a importância do espaço. Esse tópico é importantíssimo por quê? Porque é importante que o aluno observe essa situação, porque a depender do tipo de romance, o espaço em que se desenvolve a narrativa, ele pode mudar. Há, por exemplo, preferências de espaços no romance romântico, diferentemente do romance realista e do naturalista. E, além de dizer onde se dá, né, que é o espaço físico, onde acontece a narrativa, é preciso dizer que influência esse espaço tem no meio social das personagens. Reparem que esse tópico já atrela o trabalho ao próximo tópico, que é o tópico personagens. Que são, vocês falarão de protagonistas, que são os personagens principais. Pode ter só um apenas, eu coloquei no plural, mas pode ter um ou dois ou três, enfim. Antagonistas e os secundários, os personagens secundários. No caso dos personagens antagonistas, como eu já disse em sala também, repito, pode ser que esse antagonista ele não seja representado por uma pessoa, né? Ou grupo de pessoas. Pode ser por um sentimento, por algo do tipo, né? Que a personagem principal, o personagem protagonista, tenha, né? Alguma angústia, alguma coisa. Já os secundários são aqueles personagens que a gente diz menos importantes, né? Que tem menos destaque na narrativa. Então, a escolha desses personagens ele depende do espaço que o autor escolheu para abordar. Então, a depender do espaço físico que relaciona-se ao social, esses personagens poderão pertencer a classes mais favorecidas ou a classes menos favorecidas. E é isso que eu quero que vocês ilustrem durante a apresentação oral de vocês. E por fim, nós temos o último tópico, que é o enredo. Nesse enredo, que é o contar a história propriamente dita, você vai contar um resumo, que seja breve, né? Neste resumo, você vai especificar, ou seja, dizer quais são os pontos altos da obra, né? Da narrativa, ou seja, o conflito ou os conflitos principais. Apresentar o ponto culminante da obra, né? Aquele ponto de maior tensão, que é o clímax da obra, e dizer como ela concluiu-se, né? A solução ou desenlace nesta narrativa, ok? Então, pessoal, é basicamente isso que vocês deverão cumprir. Falar a temática principal, ou seja, o que a obra aborda, falar do tempo, ou seja, quando ela ocorreu, falar da importância do espaço, né, no aspecto físico e social, ou seja, quando, e o aspecto social, ou seja, que influência ela tem no espaço, ou seja, onde aconteceu, os personagens, quem são as pessoas que fazem parte da narrativa e, por fim, o enredo, ou seja, um resumo daquilo que vocês leram, né, como narrativa, como história. É importante frisar mais uma vez que eu quero que os senhores façam um trabalho honesto, né, ou seja, a partir da leitura da obra propriamente dita, da obra integral. Todos receberam um romance para ser lido, né? E não tentem burlar, né? Não tentem trapacear, lendo apenas um resumo ou algo do tipo, né? Para tentar apresentar, porque, como eu já disse em sala, não dará certo. É importante que vocês leiam a obra, porque ela ficará como uma herança cultural para sempre na vida de vocês. Então, boas leituras. Para o primeiro grupo que apresentará na semana que vem, eu espero que já estejam
com a obra bastante adiantada no aspecto da leitura, e os que ainda não começaram ou que estejam tendo dificuldade poderão entrar em contato para a gente elucidar alguma coisa. Então, gente, até a próxima e tchau!